transições fluídicas, e aí podendo levar, portanto, as pessoas à loucura. Então, os limites entre a obsessão e a loucura. Os limites entre a obsessão e a loucura são muitas vezes tênues e difíceis de serem definidos claramente. Por isso que nós dissemos que é necessário a pessoa passar por um diagnóstico de um profissional, fazer, né, uma avaliação se existe essa lesão cerebral. Às vezes o médico não encontra a lesão, né, mas existe aí o comportamento da pessoa de forma que dizemos, essa pessoa está louca, e às vezes ela está apenas obsediada. Mas é óbvio que o médico não tem o conhecimento espiritual, ele vai tratar de loucura da mesma forma. Então, faça o tratamento lá e o tratamento cá. Obviamente, a pessoa vai começar a melhorar, até que o médico vai acabar dando alta. Sempre existiram, como mostra a história, casos considerados loucuras que não passavam de processos obsessivos. Então, a gente começa a lembrar de pessoas que fizeram coisas que dizemos, nós nos perguntamos, seria loucura ou seria obsessão? Hitler, por exemplo, será que ele foi um louco, um insano, ou será que ele tinha um processo obsessivo? Agora, na história, né, antigamente, muitas pessoas eram consideradas loucas, pessoas que tinham problemas bipolares, depressão, epilepsia e outros transtornos mentais. Mas sabemos também que os hormônios exercem uma grande influência no estado de humor, chegando até a desordenar todo o pensamento. Por exemplo, vocês entendem as mulheres quando elas estão com TPMs? Gravidez. Gente, eu tive 2 gravidezes. As 2 gravidezes eu chorei a gravidez inteirinha, que o meu médico precisou dar um relaxante para mim. As pessoas olhavam para mim e eu chorava. Né? Por quê? Porque são a questão hormonal, né? Na questão da menopausa. Mas isso não é privilégio das mulheres, né? Nós sabemos que os homens também, às vezes, têm fatores que interferem no seu humor. Né? Então, os homens também mudam. No romance de Dostoiévski foi um escritor russo, e ele escreveu vários romances, e por ter sido epilético, ele falava muito sobre loucura. Os seus romances tratavam muito desse assunto. E nas minhas pesquisas eu pude ver que os livros de Dostoiévski são estudados hoje nas universidades. Os casos que ele expõe no livro é tão importante que as pessoas hoje estudam os livros de Dostoiévski. Inclusive, ele tem um grande admirador, que foi Freud. Ele considerou, inclusive, o último romance escrito por Dostoiévski como o melhor que ele já lera, né? Abordando esses assuntos, os transtornos mentais, das loucuras. E tem um médico no livro, né, que é um personagem, que diz assim: todos nós, de fato, agimos muitas vezes como loucos, com a ligeira diferença de que os insanos são um pouquinho mais loucos que nós. A verdade é que uma pessoa normal é coisa que provavelmente não existe. É uma verdade. Né? Nós vimos lá na frente, quando eu disse que os espíritos interferem na nossa vida mais do que nós podemos supor. Quem consegue manter um equilíbrio de pensamento? Então, vai haver, em algum momento, que os espíritos vão nos influenciar de forma negativa. Quem nunca teve um acesso de loucura aqui? Quem nunca cometeu alguma coisa que depois falou, nossa, eu não podia ter feito isso? Então, eu acredito que essa frase é muito verdadeira. Eu acho que não existe pessoa totalmente sã. Todos nós temos um pouquinho aí de loucura. E, mais uma vez, o Dr. Nabur Orlando Facuri falando sobre a epilepsia, que era considerado uma coisa de doido, né? Somente doido que tinha isso. Mas ele diz assim, os exames sofisticados de hoje identificam traumas, as infecções, os tumores e as degenerações, entre diversas outras causas de natureza orgânica, para a etiologia da epilepsia. Entretanto, nenhum desses exames está apropriado
para detectar as vibrações do plano espiritual que nos fariam compreender mais profundamente a natureza essencial do problema da epilepsia. Portanto, Jesus, apareceu alguém trazendo um rapaz para Jesus que tinha um sintoma parecido com a epilepsia. Ele começava a soltar pela boca uma gosma, alguma coisa desse tipo. E o que Jesus fez? Simplesmente afastou o espírito dele. Mas nós sabemos que algumas coisas podem fazer com que a pessoa tenha os sintomas da epilepsia. Por exemplo, se ela tiver algum trauma, alguma infecção, algum tumor no cérebro, pode acontecer da pessoa ter isso. Mas também pode a pessoa ter o sintoma da epilepsia sem ser pessoas que tenham um problema, mas tratar-se de problema externo, ou seja, de um obsessor. A medicina convencional, enquanto não considerar que somos apenas um conjunto de ossos, nervos e sangue, tampouco na acepção tradicional dualista de alma e corpo, mas sobre o aspecto pleno e total de espírito, perispírito e matéria. Vocês já imaginaram que maravilha quando os médicos puderem tomar conhecimento da questão espiritual? De que não somos apenas um conjunto de ossos, nem tampouco de corpo e alma, mas sim de espírito, perispírito e matéria. Talvez nessa época não precise mais nem das casas espíritas, porque os médicos vão nos tratar desta forma. Esse livro, para mim, eu achei bastante interessante. Faz tempo que eu li, mas lá o Vivian Green, ele escreve esse livro Loucura dos Reis, ele conta as histórias dos imperadores, desses que governavam, que hoje, analisando, nós podemos, através do conhecimento da doutrina espírita, saber se, de repente, eles eram loucos ou se eles eram obsediados. Uma noção, às vezes, nós temos sobre isso. Então, os reis da história, que foram considerados loucos, não foram totalmente incapazes de exercer o poder. Então, o que acontecia? Eles foram considerados, durante a história, loucos, pessoas insanas, mas conseguiram governar, conseguiram deixar a sua marca. Algumas coisas boas também acabaram fazendo. Calígula, por exemplo, teria nomeado seu cavalo como cônsul. Alto cargo de oficial público que tinha como principal função comandar o exército. E o cavalo dormia com ele na cama. Calígula ficou famoso também por sua crueldade e pelas baixarias. Ele teria determinado que criminosos fossem servidos vivos como refeição para animais selvagens e foi acusado de ter praticado incesto com suas 3 irmãs. Calígula seria louco ou seria obsediado? Cláudio, imperador romano, desconfiado que a sua esposa promovia orgias com os amantes, ele teria ordenado que ela fosse executada juntamente com 300 suspeitos de participar das festinhas. Entre as diversões de Cláudio estaria o hábito de assistir às sessões onde criminosos eram torturados até a morte. Também tomava decisões folclóricas, como autorizar a livre flatulência durante os banquetes, ou seja, campeonato de pum. Ele fazia. Então, eu pergunto a vocês, Cláudio era louco ou ele era obsediado? Nero, que também foi imperador romano, ele foi responsabilizado pela morte da sua própria mãe e da segunda esposa, Pompeia, depois da separação de Otávia e ter mandado envenenar seu meio-irmão. Nero tem uma coisa curiosa. Ele era casado com Otávia, mas se apaixonou por Pompeia. E, ao se apaixonar por Pompeia, ele se separou de Otávia. A Pompeia engravidou. E um dia ele chegou, ele estava meio possesso, e ele deu uma surra na Pompeia. Ela estava grávida e ela veio a falecer. Ela morreu. E ele ficou muito traumatizado com isso, dela ter morrido, porque ele gostava muito dela. E aí ele conheceu um escravo homem parecido com Pompeia. Aí ele mandou castrar o escravo e casou-se com ele. Eu pergunto, ele era louco ou ele era obsediado? Nabucodonosor também, rei da Babilônia, foi considerado louco por ter um tempo os sintomas de licantropia, ou seja, ele se comportava como um verdadeiro animal.
ele pastava, ele ficava de 4 e ele pastava. Mas isso aconteceu só no finzinho da vida dele, porque, olha, ele conquistou a Palestina, ele derrotou os judeus por 3 vezes, o faraó Amasis do Egito, reconstruiu a Babilônia, foi o maior reinado da terra, título de rei dos reis, queimou os judeus em fornalha, governou por mais de 40 anos. Aí ele ficou louco. Quer dizer, essa loucura dele só se deu no final da vida. E eu pergunto a vocês, seria loucura ou seria obsessão? A depressão, que também foi considerado algo durante a história, pessoas que tinham depressão eram pessoas verdadeiramente desequilibradas. Tanto que os monarcas, os reis, os imperadores, tinham os bobos da corte, que era para dar um pouco mais de alegria. Mas o Yves Le Groubier, psiquiatra francês, em entrevista concedida ao Comitê Brasileiro de Prevenção e Tratamento da Depressão, ele relatou que de 3 a 6% da população do planeta sofre de estados depressivos e que há uma tendência de 1% de casos novos a cada ano, conforme dados recentes da Organização Mundial de Saúde. A loucura criada por nós. Não há, por isso, obsessão unilateral, ou seja, não há obsessão de um lado só. Para que haja obsessão, é preciso que haja sintonia, é preciso que a pessoa permita, é preciso que as pessoas se identifiquem umas com as outras. Então, toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completa. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombras em que se entregam o mútuo fascínio. Então, é preciso que haja o intercâmbio, as pessoas precisam ter afinidade entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Então, a maioria dos casos de obsessão começa por abrirmos o acesso à nossa alma, esquecendo de corrigir as nossas imperfeições. Então, são afinidades que temos, os espíritos têm conosco, através de pensamentos, através de sentimento. Uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que só pensa em vingança, que tipo de espíritos vocês acham que ela vai ter por companhia? Uma pessoa que tem o vício, que gosta, que não consegue controlar a bebida, ela vai ter o quê? Espíritos que se afinam com esse tipo, que gostam também da bebida e, obviamente, para eles não é interessante que a pessoa deixe de beber. Por exemplo, hoje em dia é muito comum a questão do vício no sexo, porque tudo é sexo hoje, é sexo em tudo quanto é lugar. Então, o que acontece? Os espíritos que gostam desse tipo de coisa acabam ficando do lado de pessoas que só têm pensamentos, que só pensam em sexo. Se vocês tiverem coragem para ler, eu digo coragem, porque eu fiquei impressionada com esse livro, é Sexo Além da Morte, de Ranieri. É um livro que mostra ali claramente o que acontece com pessoas que só se ligam em sexo, porque o sexo ele é sagrado. Quando o marido e a esposa, são pessoas que se gostam, se respeitam, elas estão juntas, há todo um cuidado da espiritualidade para que ninguém tenha acesso naquele local onde eles estão. Agora, imagina, hoje em dia, está com um, amanhã está com outro, depois está com outro. O que acontece? Que tipo de companhia essas pessoas vão ter? Então, é o cuidado que devemos ter para que a gente possa ter sempre boas companhias. Alguns gênios loucos. Van Gogh. Van Gogh foi um gênio e é considerado um gênio até hoje. Mas, num acesso que ele teve, cortou a sua própria orelha e, depois de um tempo, ele tirou a própria vida. Seria ele louco ou seria obsediado? Estamira, eu fiquei impressionada com essa mulher, que ela morava no lixão, ela desencarnou faz pouco tempo. Ela tornou-se famosa pelos seus discursos filosóficos, uma mistura extrema de lucidez e loucura. Uma pessoa ignorante, uma pessoa que morava no lixão, e vocês precisam ver essa pessoa falar sobre comunismo. Ela explanar sobre o comunismo. Ela está lá no YouTube, quem quiser ver, inclusive tem um livro que fizeram sobre ela, que ganhou vários prêmios, mostrando a Estamira no lixão, o comportamento dela. Então, tinha hora que ela falava coisa que você falava, não é possível. E tinha momentos que ela ficava totalmente descontrolada, que ela falava outras línguas, falava que estava vendo pessoas do lado dela, conversava com pessoas invisíveis. Seria ela louca ou obsediada?
Nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de ordens psíquicas. O remorso, por exemplo, é dos mais avassaladores. Seu aspecto será de um obsediado. No entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda que vincula sua personalidade. Vejam só, nesse livro que eu citei para vocês, isso daqui quem diz está no livro de Ivone Pereira, né, que é Recordando a Mediunidade. Mas no livro também Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo, através de Divaldo e Bezerra de Menezes, contam a história de Aderson, que é um autista. Eles viram que ele não tinha lesão cerebral, mas ele vivia no seu próprio mundo, como autista. E a história dele é o seguinte: numa vida anterior, ele usou da palavra, ele fazia futrica, ele contava mentiras, ele enganava as pessoas, ele fazia fofoca, tudo isso ele prejudicava as pessoas, tanto que algumas delas acabaram por se suicidar. Quando ele desencarna, ele fica com remorso daquilo que ele fez. Então, quando ele volta, ele vive no seu próprio mundo, porque o seu subconsciente ficou tudo isso. Ele não lembra, obviamente, do que aconteceu no passado, mas ele trouxe isso com ele. Quer dizer, ele não tinha uma lesão cerebral para ser um autista, mas ele se comportava como tal. Diz, né, o Manuel Filomeno de Miranda, não encontramos lesões que o impeçam, a partir de agora, de manter uma vida com relativa normalidade. Os limites e bloqueios que você lhe impôs, que é o rapaz, né, que é o autista, são de ordem psíquica profunda. Quer dizer, ele não tinha nenhuma lesão cerebral. Quais são os tratamentos, portanto? A pessoa que está com médico, obviamente, vai continuar com tratamento médico. E é importante o tratamento na casa espírita, porque a própria espiritualidade vai ajudá-lo. Nesse livro Obsessão e Loucura, nós sabemos que, quando todo mundo vai embora da casa espírita, os espíritos continuam atuando. Quando nós fazemos o tratamento espiritual, quando nós estamos dormindo, a equipe espiritual vai lá nos buscar, traz para a casa espírita para continuar o tratamento, como relata o livro de Obsessão e Loucura. Então, as pessoas continuam recebendo tratamento. E quando existe o caso da obsessão, muitas vezes é colocado o obsediado e o obsessor, um na frente do outro, para que os dois possam aprender a se respeitar, né? Que haja o compromisso de voltarem juntos e, com certeza, aprenderem a se amar e a se respeitar. Então, vejam só, o tratamento continua mesmo quando nós estamos dormindo. E o tratamento espiritual, portanto, trata-se da educação através da doutrinação de ambos, do obsediado e do obsessor. Também os estudos são importantes, porque conforme nós vamos estudando, vamos ampliando os nossos horizontes, vamos tomando consciência da necessidade da nossa mudança, da nossa transformação, né? Porque não adianta nada, às vezes, você vir na casa espírita fazer um tratamento, quando você está aqui, está tudo muito bom. Você sai lá fora, você continua fazendo as mesmas coisas erradas que continua fazendo. Mesmo que um espírito, um obsessor, ele é afastado, mas ele é orientado e vai para o plano espiritual, receber o tratamento, mas se você continua, aí vem outro, sai um, vem outro. Então, nós temos que mudar a nossa conduta, e o estudo nos ajuda muito nesse sentido. A fluidoterapia, né, que é o passe, nós vimos que nossa mente fica entorpecida, fica com os fluidos perniciosos dos obsessores. Então, conforme nós vamos tomando o passe, vai fazendo aquela limpeza, porque enquanto alma encarnada, nós não conseguimos utilizar o cérebro muito bem, porque o nosso cérebro está ali meio que adormecido, através da influência do espírito e dos fluidos. Então, vai fazendo essa limpeza, né, vai trocando os fluidos, e aí a pessoa tem uma melhor condição de raciocinar. Então, a fluidoterapia é muito importante. Também a água fluídica, né, que nós tomamos quando nós entramos lá, porque é colocado na água aquilo que nós estamos necessitando. E elevação de pensamento, para que a gente tenha sempre o amparo da espiritualidade maior, que possamos ser inspirados e intuídos, porque existe uma diferença muito grande entre inspiração e intuição. Inspiração é o que nós recebemos o tempo todo, tanto de forma positiva como de forma negativa, dependendo daquilo que pensamos. São os espíritos que estão à nossa volta. Agora, a intuição é quando nós vamos buscar. Quando você se eleva, você recebe a intuição
dos espíritos elevados. A conduta moral elevada, nós temos que começar a nos vigiar, né, ter uma conduta melhor para que possamos também ter boas companhias. E a oração, que através da oração então, nós também nos elevamos e fazemos aquela permuta com a espiritualidade maior. A doutora, deve ser Kübler-Ross, ela é uma psiquiatra suíça, que ela percebeu, ela trabalhando num hospital psiquiátrico, ela percebeu que o tratamento não estava muito adequado com as pessoas. Então, ela começou a mudar a forma de tratar essas pessoas. Ela começou a dar uma atenção especial a essas pessoas. Começou a dar carinho e começou a dar amor a essas pessoas. E ela começou a perceber que essas pessoas começaram a modificar. Então, vejam só o que aconteceu. Ela ofereceu a eles, que eram considerados loucos, amor. E, aos poucos, eles foram recobrando a lucidez que lhes era ainda possível, mas o suficiente para retornarem aos seus lares. Então, quem tem pessoas que têm esse tipo de problema, nós temos que dar realmente muita atenção e muito carinho para que essas pessoas possam enfrentar esse momento difícil, né? Porque nós não como eu disse, nós estamos juntos, estamos aonde precisamos e com as pessoas que estamos precisando. Então, se alguém próximo de nós está passando por uma situação, não é acaso que estamos juntos. Então, vamos dar amor, carinho, atenção, né, para que essa pessoa possa se sentir, né, amado e querido, e, com certeza, pode haver aí uma mudança muito grande de situação. Como eu disse a vocês, é um tema bem complexo, é um tema difícil, que o tempo que temos não é tão longo assim, mas eu trouxe aqui alguns livros que quem quiser continuar, né, a pesquisar, além das obras básicas, obviamente. Nós temos a Loucura e Obsessão, que é do Divaldo Pereira Franco, né, de Manuel Filomeno de Miranda, a Loucura sobre o Novo Prisma, de Bezerra de Menezes, Nas Fronteiras da Loucura, também do Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, A Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene de Nobre, e esse livro que não é espírita, mas que é bastante interessante, A Loucura dos Reis. Eu agradeço a todos vocês, né, que vocês tenham um excelente dia. Aproveitando que estamos aí no mês festivo, eu desejo a todos um Feliz Natal, que vocês tenham um ano de muita paz e de muita harmonia. Eu não posso abraçar vocês, cada um de vocês, mas eu quero que cada um de vocês se sintam abraçados por mim. Que a paz de Deus e de Jesus nos envolva hoje e sempre.